Taran, taran, vamos prender esse negócio aqui. Como é que será que... será que tá bem apertadinho? Oremos ao Senhor. Momento religioso aqui do sensacional Roda e Avisa. Espero que esteja dando pra ver. Bom, vamos embora. Vocês me acompanham? Algo me diz que esse negócio está fora de quadro, mas eu não consigo corrigir isso agora. Bom, René de Paula Júnior falando. Estou aqui ao volante de novo, deixa eu desligar aqui a CBN. E em primeiro lugar, acho que eu tenho até que me desculpar para algumas pessoas. Vou fazer isso pessoalmente, porque afinal não sei se o cara vai assistir isso aqui ou não. Mas de uns tempos para cá, eu acho que eu acabei sendo injustamente ou desnecessariamente áspero, acho que áspero é uma boa palavra, em alguns contatos que eu acabei tendo via Facebook, via Twitter, etc e tal. E é engraçado porque na hora que eu acabo sendo áspero, né, que eu acabo sendo, é como se eu estivesse pecando, né, puxa vida, né, as redes sociais, blá, 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 tá tendo todo aquele discurso bacaninha, como é que você ousa, né, ser mal-humorado, como é que você ousa, então eu, na verdade acho que aqui tem até uma certa explicação, que não justifica e nem minimiza, né, a coisa ruim de ter sido eventualmente áspero, que é a seguinte, eu acho que isso é uma coisa inerente aí dessa plataforma social, digital e tal. Vamos imaginar, se uma determinada pessoa me segue ou está me seguindo e escolheu me seguir, né, normalmente ela escolheu isso por conta própria, muitas vezes eu nem estou sabendo, né? Ela está me vendo, eu estou postando, estou gerando muito conteúdo e tal, e isso começa com o tempo a criar uma coisa muito assimétrica, porque eu começo a ocupar espaço, né, no dia, na vida daquela pessoa, ao mesmo tempo em que praticamente eu não estou sabendo disso, né? Isso é a primeira assimetria. Então aí gera-se uma expectativa, sem querer, né, acho que de quem está ali do outro lado, de que eu consiga, num contato direto, ou num primeiro contato, ser mais, sei lá, mais família, porque afinal a gente se conhece há tanto tempo, né? Já te sigo há tanto tempo, né? Então essa assimetria acaba gerando às vezes umas expectativas difíceis de corresponder, né? Outra coisa que mas acho que até que é relativamente fácil, porque no contato pessoal eu sou tranquilo, tal, gosto de conversar com as pessoas, mas uma questão um pouco mais complicada é a seguinte: eu gerenciei por alguns anos uma comunidade online que começou com um grupo de amigos, de grupo de amigos passou a 100, 150, 150 para 500, 500 para 1000, 1000 para 1500, a coisa realmente saiu fora de controle. E aí eram umas 100 mensagens por dia, e aí muitas vezes, sei lá, você recebia 4 coisas difíceis, 4 coisas duras, tal, aí você apanhava uma vez, apanhava 2, apanhava 3, apanhava 4, e de repente vinha um quinto cara que não estava sabendo de nada. E quando ele vai conversar com você, eu já estava com pedra na mão. Vem conversar comigo, eu já estava com pedra na mão. E o cara acaba, né, sem querer, pagando o pato, sem imaginar que me pegou num momento meio ruim, né? Então acho que foi isso que aconteceu mais do que eu gostaria nesses últimos tempos. Talvez eu tenha contaminado um pouco alguns contatos, algumas conversas, com algumas coisas que estavam acabando de acontecer em outra área, mas isso, eu sou uma pessoa só, né? Eu tenho algumas limitações como todo mundo tem, né? Mas aí eu quero voltar para uma questão que é importante para mim, que é a seguinte, né? Muitas vezes quando eu ouço gente falar sobre social media, sobre redes sociais, sobre tendências, eventos, sobre futuro, gente em pós-graduação não sei aonde e tal, o tema redes sociais parece que é um novo paraíso terrenal, né? Onde as pessoas todas têm que ser generosas, onde as pessoas todas são legais, né? Onde elas compartilham coisas bacanas. Isso me faz lembrar quando eu era garotinho, na década de 60, 70, tinha uma história de era de aquários, né? Que quando viesse o ano 2000, ia ser uma nova era de aquários, de prosperidade, amor livre, né? Um delírio completo, porque no Brasil a gente tem uma ditadura atroz, né? Como assim era de aquários? O cara ficou louco. Mas anyway, criou-se essa coisa toda, tinha músicas, tinha musicais da Broadway, filmes, Hair, Jesus Cristo Superstar, né? É curioso, recentemente eu vi que
nessa época da década de 70, um grupo mais inspirado lá em Buenos Aires foi fazer uma versão do Hair. A polícia invadiu, foi uma pancadaria, botaram fogo no teatro. Então, eu vi uma vez já essa história de Era de Aquários, tal, numa época que, primeiro, não tinha nenhum sinal disso, segundo, não aconteceu nada parecido com Era de Aquários, droga nenhuma, e às vezes eu sinto, com relação a essa história de social media, um certo clima de Era de Aquários, tá? Diz que vamos ser todos loiros e lindos, que é uma nova fase, humanidade 2.0, blá, 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 né? E de uns tempos pra cá, o que até talvez explique parte do meu mau humor, essa fantasia com relação, né, ao digital, essa coisa quase religiosa, né, me irritava tanto, e talvez sobretudo por parecer uma coisa religiosa. Eu não sou um cara muito religioso. E aí, para minha alegria, eu ouvi ontem uma entrevista com um filósofo em que ele estava comentando uma coisa muito legal. O cara também não é um cara religioso, ele é ateu mesmo, mas ele falou: olha, eu nem vou discutir aqui a questão da crença e tal, mas o que eu tenho para dizer é que o pessoal aí da razão, da ciência e tal, eles estão errando pra caramba, né? Faz 100, 200 anos que a gente está errando pra caramba, porque a gente está achando que as pessoas são criaturas racionais, que você passa lá uma vez a informação, aquilo vai ficar no cérebro, isso basta, né? Você mostrou ali o que é verdade, a ciência, o raciocínio, e isso vai funcionar. Ele fala: na verdade, qualquer religião, seja ela qual for, ela leva em conta muito melhor um aspecto da natureza humana, que é o seguinte: nós somos seres profundamente afetivos. Então não é só uma questão da informação pura e simples, né, de uma verdade, ou seja o que for, né? Tem todo um trabalho ali de repetir aquilo, de criar valores, de criar musiquinha, de criar eventos, de criar feriados, de criar cerimônias. Então toda religião, você percebe que ela tem atrelada a ela uma série de ritos, ela tem uma questão estética, ela pode ter ou não ídolos, ela pode ter ou não templos, mas assim, não é uma questão casual, é um pacote grandão. Tá? E que isso, quer queira, quer não, modifica comportamento, preenche as pessoas, sem levar em conta a questão de credo, sem levar a questão metafísica. Tal. O que esse filósofo estava colocando, e é uma coisa que acho que eu mesmo tenho errado, é fazer pouco caso disso. Né, fazer pouco caso da necessidade. É como se eu falasse: ninguém precisa de nada disso, vamos levar uma vida racional, ponderada, como se fosse o Spock, né? Vida longa e prosperidade. Não é bem assim, né? Então eu também acho que tenho errado, eu também tenho sido um pouco chato, e talvez o caminho que eu tenho usado, que eu tenha escolhido de uns tempos para cá, até para colocar meus pontos de vista, e tem um grande tiro no pé, talvez por justamente eu ser chato, talvez por justamente eu apelar só à razão, talvez por justamente eu não facilitar para ninguém, e eu não facilito mesmo, essas questões afetivas, assim, não vou montar um culto, não quero, não, eu sou muito esquivo com relação a isso, né? Então eu, de uma certa maneira, não tenho simplificado muito a minha vida, e poderia talvez estar aprendendo um pouco mais com outras posturas, mas na verdade eu não quero aprender necessariamente isso, porque o que talvez valha a pena aqui, isso que é uma coisa curiosa. Eu acabei de ter uma conversa bastante longa agora no almoço com amigos e pessoas novas, tal, que eu não conhecia, e a coisa tomou um rumo que acho que pode ser interessante aqui. A questão é a seguinte: se eu olhar lá no meu inbox, né, grande parte dos e-mails que eu recebo, sobretudo de parentes, né, pai, tia, avó, gente mais velha e tal, são PPTs assim, com coisas tocantes, com sabedorias, com mensagens edificantes, né? O cara até atribui a alguém só para dar um pouco de peso, né? Então fala que é do Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Outram, sei lá, Arnaldo Jabboa, né? Então vem com aquelas musiquinhas e tal, tá bom. Para a moçada mais nova que não manda PPT, o que acontece? Se eu for olhar no Facebook, também é uma imensa coleção, um imenso desfile de frases de autoajuda, de citações meio inspiradoras, meio místicas, tal, né? O que isso para mim é sintoma? Isso para mim, não estou dizendo que seja, é como eu enxergo, tá? Dentro daquele discurso que eu falei do filósofo, eu acho que nos últimos 100, 200 anos,
a sociedade aí moderna, do consumo, da ciência e tal, ela foi quebrando alguns laços que a gente tinha. Então, religião foi ficando menos importante, a igreja não soube se renovar, perdeu o pé, tá. A família começa a dar espaço à felicidade individual. A cidade começa a dar espaço ao automóvel, ao elevador, as pessoas começam a se isolar cada vez mais. E a gente foi deixando de dar para as pessoas algum tipo de framework, por assim dizer, algum tipo de moldura aí para questões que são muito importantes. Muito importantes, não estou nem dizendo só da minha cabeça não. Quando eu vejo, se as pessoas estão mandando PPT para lá e para cá assim, ou se estão publicando essas coisas melosas no Facebook, é porque elas estão sentindo falta realmente do quê? De valores, de alguma coisa que referencie decisões de vida, ou que sirvam como consolo em momentos difíceis. Elas estão de alguma maneira se virando, né? Uma civirologia dessa questão de valores. Por quê? Porque perdeu-se qualquer referência, um framework, por isso que essa é a palavra que eu estava procurando, referência para a questão de valores, ainda mais valores um pouco mais elevados, por assim dizer, né? Virou meio um tanto faz, tanto fez, né? E aí, o que eu percebo, e posso estar equivocado com isso, é que tem uma carência aí, tá? Acho que tem um espaço a ser, que não só, porque acho que tem muita gente explorando, né? Isso explicaria talvez o crescimento de uma série de seitas novas. Isso estaria explicando até que na Primavera Árabe, de repente, os partidos islâmicos cresçam, né? Imagina, Primavera Árabe movida pelo Facebook, vem de novo a religião se meter com o Estado, né? Que é um retrocesso. Mas eu percebo vários sinaizinhos por aí que dão conta de que as coisas não dão mais conta, né? Quer dizer, que tem uma carência, que tem uma necessidade de coisas que deem sentido, né? Porque senão fica para o indivíduo comum muita responsabilidade, né? Se ele for procurar algum tipo de sabedoria ou de alguma referência maior, cara, ele parece uma loja de doce. Ele pode escolher budismo, ele pode escolher hinduísmo, ele pode escolher valores cristãos, valores, sei lá, católicos, protestantes, filosofia. Cara, é um buffet, e na verdade tanto faz, vale tudo, né? Então não é incomum eu de repente ver apresentações em que o cara começa com uma pirâmide, da pirâmide muda para um olho, do olho muda para uma mandala, da mandala vai para um ideograma chinês. Aí você fala, meu, o cara ficou louco. Mas na verdade é porque é isso aí, né? Como você não tem mais uma referência, você não tem mais um framework, meio vale tudo. E as pessoas acabam, talvez por uma necessidade íntima maior, fazendo uma mistureba dessas coisas todas e se encantando, tal. E eu percebo que tem gente usando isso de uma maneira não muito... Bom, deixa pra lá. Mas por que eu estou tocando nesse ponto? Se né, normalmente aqui a minha questão é o digital, a cultura digital, etc e tal. Porque eu não sei quem começou essa história, tá? Eu sei quem perpetua, conheço alguns, mas começou a se criar em torno do digital uma questão, começou a se pendurar ali uma série de questões e de expectativas e de esperanças que na verdade me parecem questões religiosas fora de lugar, né? Esperanças espirituais, por assim dizer, que estão um pouco deslocadas, né? E para quem mexe com as plataformas digitais está ótimo, né? Pô, que legal, né? Oba, que ótimo. O cara vai adorar a minha marca, ele vai adorar a Apple como se fosse uma religião. Adorei, né? Ou ele vai adorar ou não sei o que lá, ou vai achar que de repente tal coisa é um dogma, ou ele vai achar que tal coisa é uma verdade universal, ou vai achar que tal coisa sei lá, um direito humano, né? Ou seja o que for. Para quem consegue essa proeza, né, de conseguir mobilizar
as suas ânsias, né? As suas necessidades, as suas carências. Quem consegue manipular isso e fazer com que isso aumente o sucesso, né, de alguma plataforma, parabéns, né? Tem muita gente conseguindo fazer isso. Mas me preocupa porque eu, de novo, né, como também na questão religiosa, eu também não sou muito crente nessas coisas não, tá? Porque tendo visto aí a questão digital de vários lados, né? Lado de fornecedor, lado de veículo, lado de plataforma, lado de hospedagem, tudo quanto é lado possível, conhecendo todos os lados B possíveis, né? Os lados B não são necessariamente Era de Aquários, não são necessariamente paz e amor, né? Agora que eu pensei uma coisa engraçada, essa coisa de Era de Aquários começou na Califórnia, esse negócio oba-oba de internet começou na Califórnia, tô vendo um padrão aí. Mas então, tendo visto já, sei lá, o céu e o inferno dessa história toda, para usar uma metáfora religiosa, me preocupa quando... Duas coisas me preocupam. Pensando nos profissionais, em quem vai atuar nessa área, que o cara chegue no mercado com uma visão que não é realista, com uma visão que é dogmática, com uma visão que é, sei lá, etérea, com uma visão que né? E isso é meio desastroso pelo seguinte, eu vou explicar por quê. Porque cada vez mais que as tecnologias fazem parte é o ar que a gente respira, basicamente, o que acaba fazendo diferença são questões locais, são questões culturais, são questões jurídicas, são questões econômicas, né? Ou seja, cada vez mais é importante ter, né, no lado de quem mexe digital, gente que entenda isso, como funciona cada audiência, como funciona cada mercado, como funciona cada negócio, como funciona cada país, né? Gente que consiga entender as diferenças, gente que consiga entender os interesses diversos, né? Quando o cara chega com uma visão Era de Aquários, né, com um monte de verdade pré-concebida, fica difícil, né? Porque se o cara tem uma visão relativamente religiosa da história, vai ser difícil ele reconhecer que as evidências falam mais forte, né? E nesse mercado de digital, assim como em muitos outros, a gente está sempre quebrando a cara, né? A realidade está sempre dando tapa na cara da gente. Cansei de ver. Você chega lá com uma ideia, quando você vai ver, o negócio está no outro rumo, né? Não adianta você ser purista. Não, eu sei como é que é porque eu vi, porque eu estudei. Cara, dane-se. As pessoas, quando adotam tua tecnologia, vão dar um nó. Não importa se você foi por MIT, Harvard, não importa. Então, primeiro isso. Então, quando a pessoa fica com uma crença meio dogmática em algumas coisas, ela vai ser mais opaco, mais resistente a perceber as coisas que estão acontecendo, que estão fora desse quadro dela. Isso é para os profissionais. A segunda questão... Opa, estou chegando em casa, escapei da chuva. A segunda questão é a seguinte, estou pensando agora nas pessoas comuns, tá? Que vão lá, entram no Facebook da vida, vão lá, entram no Twitter da vida e tal. É uma coisa meio maluca, porque o que essas plataformas querem, claro, é fazer sucesso. Esse sucesso muitas vezes é medido em grana, audiência, seja o que for, né? O cara não está ali porque ele é a Madre Teresa de Calcutá, não é o Mahatma Gandhi, né? O sucesso ali vai ser medido por alguma coisa não necessariamente nobre, né? Então, se ele perceber que as pessoas estão carentes, se ele perceber que essas plataformas perceberem que se elas abrirem espaço para um determinado comportamento, isso vai bombar, elas vão fazer isso, né? E aí, desligar esse toque aí. Isso normalmente não é muito visível, né? Porque vamos supor, você abre lá uma conta no Facebook. Tá bom, aí você vai lá abrir uma conta,
Aí você percebe que você foi promovido agora, né, a uma pessoa que tem que ter fotos, que tem que ter amigos, que tem que contar a sua história. Fala, pô, mas espera aí, eu nunca precisei ter que ficar contando a minha história. Não, mas aqui no Facebook você agora é um cidadão. Esse cidadão do Facebook, ser cidadão do Facebook implica uma série de coisas, né? Você ter coisas para compartilhar, e só pode gostar, né? Agora um parênteses. Foi por isso que lá no começo eu falei que eu pequei no Facebook, porque o cara veio lá, todo era de Aquários, e eu, bum, né, chamei na ciência, eu pequei, porque ali no Facebook só pode dar like, né? Então o cara é convidado para um ambiente onde você tem alguns comportamentos possíveis, onde te convida a fazer alguns tipos de coisa, e onde te convida a se expor, onde te convida a expor. Eu percebo que algumas pessoas resistem heroicamente a esse convite. Como assim? Eu não quero contar nada. Como assim? Eu não quero expor nada. Como assim? Eu não quero botar uma foto minha. Como assim? Eu não quero... Né? Algumas pessoas, e não são porque elas são atrasadas, ou porque elas são inferiores, ou porque elas são retrógradas, algumas pessoas não precisam disso, né? Não sentem necessidade disso. Agora, por outro lado, outras pessoas vão se sentir sugadas nessa história e podem eventualmente se expor demais, podem fantasiar demais. Existe um risco aí. Não quer dizer que vai acontecer. É capaz que haja, inclusive, usos absolutamente maravilhosos, usos absolutamente revolucionários, tal, né? Mesmo que seja para colocar um partido islâmico no poder de novo, mas tudo bem. Mas o que eu quero colocar aqui é, de novo, e aí eu estou numa sinuca de bico, porque eu fico o tempo todo tentando racionalmente, né? Putz, esse barulhinho é chato pra caramba, né? Eu fico aqui tentando racionalmente mostrar os perigos, os vícios, a responsabilidade, aquela coisa de grilo falante do Pinóquio, né? Quando, na verdade, as pessoas estão encantadas. Elas estão encantadas em ir num evento que tem pirâmide, mandala, em que elas abraçam todo mundo, em que o cara promete que vai ter uma área de aquários, em que vai ter uma coisa 2.0, 3.0. As pessoas estão felizes, estão engajadas nisso. A minha questão é uma boa pergunta, qual é a minha questão? Por que eu estou pegando tanto no pé disso? O que eu tenho para oferecer em troca, né? Faço aqui o meu alerta e desabafo e pronto, né? Isso é uma coisa complicada. Meu sonho de consumo aqui, minha esperança talvez fosse o seguinte: pelo menos registrar, ou pelo menos tocar, né, algumas pessoas, algumas mentes aí, para esse vácuo, para até que ponto as nossas próprias vidas estão com um certo vazio. Esse vazio poderia estar sendo engajado de outras maneiras, ele poderia estar sendo preenchido de outras maneiras, com engajamento social maior, ou retomando o valor das relações humanas, ou repensando a questão da política, ou repensando a questão do sucesso e tal. Mas enquanto a gente não consegue encontrar algum imã, né, alguma coisa que polarize, que cative os corações e mentes que estão aí, né, procurando um propósito, procurando um sentido, procurando uma razão de viver, procurando um consolo, etc. e tal. Enquanto a gente não tiver nada melhor, as pessoas vão continuar investindo, botando as suas fichas em coisas que talvez perpetuem distorções ou simplesmente deixem oportunidades passar, né? Então eu fico pensando na energia toda que é investida hoje puta que barulho chato, em social, ou seja o que for. Eu falo, puxa, cara, quem me dera, né, 1% dessa energia tivesse sendo investido, desse afeto, né, tivesse sendo investido, sei lá, em como que você melhora a sua rua, como é que você melhora a escola do seu filho, como é que você melhora a cobrança, sei lá, a relação com o poder público, como é que você melhora, sei lá, né? É engraçado isso. Em suma, o meu dilema aqui é um dilema, não tenho resposta para isso. Ok, né? Não tem nada que
que vá ser mais atraente do que aquilo que o consumo e a vaidade hoje oferece, né? Isso é o sucesso disso é inacreditável. Mesmo um país que, sei lá, um ano atrás era, sei lá, soviético comunista, de um dia para o outro está comprando McDonald's, relógio Rolex, tá? O sucesso disso é brutal. Mas se pelo menos uma fração, uma parcela dessa energia, desse afeto pudesse ser direcionado para questões que sejam realmente transformadoras, né, que não sirvam só para dar dinheiro para plataforma de mídia, dar dinheiro para sei lá quem, para palestrante, pós-graduação de algo, eu ia ficar muito feliz. E é nisso que eu estou pensando agora. Mas se eu tiver alguma novidade, eu conto para vocês. Denis Paula Júnior falando. Obrigado pela atenção. Roda e avisa.